pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre a escolha da decoração para o aquário, né? Gente, a decoração do aquário, ele basicamente é a gosto do freguês, né? Cada um vai ter uma decoração que melhor agrada, né? No caso, a decoração que eu gosto é uma decoração que imita meio um rio, um pedaço mesmo do rio, como se fosse um corte de um rio ou riacho, né? E as dicas que eu vou passar para vocês é o seguinte: independente da decoração que você escolha, toma cuidado na hora de escolher a decoração correta, né? Então, a decoração, ela, dependendo da decoração, ela acaba dificultando aí a limpeza ou sendo vetor de desequilíbrio no aquário. Primeira coisa que quem tem decoração tem que tomar cuidado, né? No caso desse aquário aqui, eu tenho, por exemplo, um tronco, né? Que ele é natural, tudo mais e tal, acaba indo sujeira perto dele, embaixo dele muitas vezes. Pedras também podem acumular sujeira, no caso como esse aquário ele tem o substrato de areia, ele acaba formando muitas vezes gases embaixo dessa pedra, né? Tem uma pedra ali no canto. Que acontece? Decorações muitas vezes embaixo dela acaba acumulando sujeira. Então, de vez em quando você for limpar o aquário, é interessante você pegar a decoração, dar uma sacudida nela, né, para limpar embaixo, porque senão ele vai acumulando, acumulando, fica uma crosta feia, né? Então, pelo menos uma vez aí, no mínimo por mês, né? Vou falar uma vez no mínimo por mês, você dá uma mexida nessa decoração para limpá-la, né? Eu mantenho nesse aquário aqui esses, na verdade, são como se fossem simulações de animais, né? Então eu encontrei isso daí, né, em site chinês, eu achei muito bonito e interessante, acabei colocando elas. Elas não são feitas para aquário, tá? Não são feitas para aquário, mas eu achei muito interessante porque deram certinho, não soltaram toxina na água, né? Coloquei aí, nunca tive problema, lavei muito bem, claro, antes de colocar, mas nunca soltaram qualquer coisa. Eu tenho elas aí, né, dentro do aquário mesmo, estão aí há mais de o quê? Uns 4 anos mais ou menos, estão dessa forma, né? O que que acontece? Outra coisa que eu tenho para dizer: plantas artificiais para aquário. Galera, eu tenho essas plantas no fundo de aquário e eu vou te falar uma coisa: elas acumulam sujeira, tá? Então já avisar também, porque às vezes você vai lá e coloca uma planta no aquário e esquece, deixa ela lá, né, forever. E esquece que ela acaba acumulando dentro, no meio dela, nos cantinhos, perto dela das, entre aspas, raízes, ela acaba acumulando uma sujeira. Então, se você puder sacudir isso daí, né, pelo menos uma vez aí, tirar ela um pouquinho, colocar num balde, dar uma chacoalhada nela, você vai notar o quê? Que vai ser uma boa sujeira dela. Ela vai grudando, né? Ela acaba grudando essas sujeiras aí nessas plantas artificiais. E tudo que você puder tirar de matéria orgânica do aquário, tire, porque faz diferença. Essa matéria orgânica ela vai se decompor, ela vai gerar amônia e outras coisas aí que não vão fazer bem para os peixes. Então, pelo menos uma vez por mês, ou então de vez em quando eu pego esse aquário, né, quando eu vou mexer ali dentro, eu dou uma batida, né, com o SAMP ligado, dou uma chacoalhada nas plantas, aí, né, e o substrato aí acaba sifonando depois. O que que acontece? Para fazer o quê? Que essa sujeira acabe indo para o SAMP e desça para o sistema de filtragem, né? Mas se você puder tirar e chacoalhar elas, é melhor ainda. Né? É que eu vou ser bem sério que às vezes a gente olha assim e fala, pô, vou tirar, depois eu trabalho da post para colocar tal, mas pelo menos chacoalhar ela um pouquinho, tirar o excesso é interessante, tá? Não vem achando que os peixes, eu tenho peixe limpador aqui, o peixe vai limpar ela, eu tenho limpa-vidro. Não, gente, o peixe não é burro, ele não vai comer bosta, tá? Ele não vai comer essas coisas, ele come resto de ração. Então tem uma outra coisa que é interessante também de falar dos peixes de fundo, peixes limpadores, é que eles não comem bosta, tá? Eles comem resto de comida. E o que acaba acumulando aí nessas plantas, nesses outros lugares, é uma merda mesmo, muitas vezes, né? Desculpa a palavra, mas é a verdade. Então o que acontece? Então tem que se tomar um certo cuidado aí na hora que você for mexer nisso daí. Outra coisa, determinados enfeites aí, quando você for colocar, toma um baita cuidado. Porque tem enfeites que são tipo uma esponja mesmo de, de sujeira. Eles atraem muita sujeira, né?
Eu tenho, por exemplo, uma planta ali que, meu, eu gosto dela, acho muito bonita, mas direto ela dá muita sujeira, é que eu gosto muito mesmo, mas ela tem que ter um cuidado. Então, o que acontece? Não é que você não deve ter essas decorações, você pode até ter, só que acontece o quê? Elas requerem um certo cuidado. Então, por exemplo, tem uma outra decoração também muito comum que as pessoas gostam muito, né? Que são aquelas decorações de silicone, que são aí, por exemplo, uma água-viva de silicone, um peixinho de silicone. Eu tenho isso daí, eu gosto, né? Acho bonito, tudo mais e tal. Só que acontece o quê? Elas requerem cuidado. Então, por quê? Porque o silicone ele tem uma porosidade ali. O silicone que são feitas essas decorações, ele tem uma porosidade. E no meio dessa porosidade acaba acumulando sujeira ali. E se você não se atentar, ele acaba sendo a esponja mesmo de sujeira do aquário. Então é interessante você pegar e basicamente limpar essas decorações. Então, como eu falei, você coloca a decoração no aquário, ela tem que ter uma manutenção. Eu estou falando isso, fazendo esse vídeo por quê? Porque tem muita gente que larga lá a decoração e dane-se. Né? Aí começa a ter pico de amônia, outras coisas. Pô, mas eu limpei o SAMP. Pô, mas eu limpei não sei o que. Ah, mas eu fiz TPA. Então, mas aí na própria decoração você está vendo ali a sujeira acumulada e a pessoa não tira. Né? Então, só falando para vocês aí sobre a importância da limpeza das decorações também. Tá? Beleza, gente? Então era só um vídeo aí só para vocês terem uma certa noção que foi algo que eu tive que aprender com o tempo. Eu não vi nenhum vídeo de alguém falando, por exemplo, sobre a limpeza das decorações, né? E eu tive que, no dia a dia que eu fui vendo e a diferença que isso faz aí no aquário, tá bom? When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola.